Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Isso, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública, de reunião, de aprendizado. Hoje temos a grata satisfação de contar com a participação e a colaboração da nossa querida irmã Leda Silveira, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros do Amor, trazendo como tema para a nossa reflexão da noite, progressão dos mundos. E vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade principal. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, acalmar os nossos corações. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas dessa casa de oração, de trabalho e de luz para todos nós que aqui estamos nesse momento, encarnados e desencarnados. Que o que aqui será ministrado na noite de hoje possa nos auxiliar a compreender um pouco dessa nossa jornada, que possa nos auxiliar a entender os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas preocupações. Que possamos, assim como nos ensinaste, exercitar a caridade, o amor, a colaboração mútua. Que esses ensinamentos da noite façam com que saiamos daqui hoje melhores do que quando aqui chegamos. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. Nessa rogativa, meus queridos, e com a permissão da espiritualidade maior, damos por iniciada a nossa atividade da noite. Passo agora a palavra à minha querida irmã Leda. Pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu retorno à casa de Moacir. E com muita alegria trago um abraço fraterno do GEMA, Grupo Espírita Mensageiros do Amor, no Pina. Numa noite chuvosa, friinha, estamos aqui para trocar o entendimento do Cristo e também para recordar o que o Espiritismo nos trouxe. Estudamos hoje o capítulo do Evangelho, está bem no iniciozinho, que há muitas moradas na casa do Pai. E o tema que nos foi fornecido foi o item 19, progressão dos mundos. E trazemos hoje a reflexão da Gênesis, onde na Gênesis, no capítulo 6 da Gênesis, tem assim, os sóis e os planetas. E quando a gente pensa assim, a Gênesis, eu estou dizendo assim, quando eu não era espírita, e depois eu entrei ao espiritismo com 19 anos de idade, as pessoas faziam um bicho da Gênesis, diziam, aquele livro é muito complicado. Tudo é complicado quando a gente não começa. O que é que acontece? Existe uma coisa muito grande. Se você não entende, o que é que você vai fazer? A gente vai fatiar, Então, a Gênesis é um livro extremamente enriquecedor para as nossas dúvidas. Toda a codificação, de fato. Mas para a palestra de hoje, eu solicitei a permissão dos nossos amigos que nos orientam para estudar e foi-me colocado a Gênesis. Então, nesse capítulo 6, que tem assim, os sóis e os planetas,
é muito interessante porque ele começa a falar dos átomos. Aqueles átomos que o homem hoje faz coisas terríveis sobre escolhas deles, né? Nossas escolhas. Então, a matéria cósmica, ela é unida através de uma força que ela se conecta e é formada a nebulosa. Eu não sei se vocês já chegaram aqui, já viram na internet, nebulosa. Alguém já viu aqui na internet? Não é bonito? E tem brilho, né? E tem cor. É lindo. É natural, é divino. Então é lindo mesmo. E com essa força de conexão, essa nebulosa vai se transformando em esferoide, em esfera. E a Gênesis nos conta, os Espíritos nos contam que essas esferas vão se tornando vários planetas. E na concepção básica dessa esfera, tem uma força que é uma força de gravitacional, que essa força forma todos os planetas, só que uma força central que se chama Sol. Então, o Sol que nos rege. Se a gente tivesse, depois disso foi formada a Lua, se a gente tivesse o Sol um pouco mais para cá e a Lua fosse deslocada um pouquinho, o mar tomaria conta da Terra. Muitas vezes dizem assim, o Recife está um pouquinho abaixo do mar. Já escutaram falar disso? É verdade. Eu fiquei tão curiosa uma vez que eu fui pesquisar. E na época eu fiquei apavorada. Por quê? Porque é verdade. Então, se a Lua se deslocar um pouquinho para cá, mas, gente, no momento, nesse período, nesse instante da nossa encarnação, até agora, eu tenho 54 anos, Deus não permitiu. Se Ele quisesse, Leda, Ele permitiria. Porque tudo acontece segundo a vontade do nosso Pai. E depois que todas as constelações, os planetas e a Gênesis nos diz que essa nebulosa não forma um planeta, não. Ela forma milhões de planetas e milhões de sóis. Porque para nossa inteligência, a gente não capta isso. Então, eles param de falar, porque a gente hoje, eu lido com pessoas que dizem assim, Deus não existe, Leda, e não adianta você tentar me convencer. E a gente tem que parar de tentar convencer o outro, né? A gente tem que primeiro se convencer que somos filhos de Deus. A gente não consegue, porque num tropeção a gente diz, poxa, Deus me esqueceu. Não é verdade? A gente precisa ter convicção de nós, ter convicção da nossa existência. Então, cada um no seu momento vai ter um acordar, um despertar. E assim esses planetas eles foram criados. O Sol, né? A Terra é o segundo planeta, porque o homem pensava que só existia o quê? Só existia o quê? A Terra, gente. O homem pensava que só existia a Terra. E o homem hoje tenta colonizar o quê? Está todo mundo dormindo ou é impressão minha? O homem tenta colonizar o quê, gente? Marte. Por quê? Porque ele tem que colonizar. Ele precisa ser o mandante ali. Ele precisa dizer
que ele descobriu, que ele ganhou, que ele, né? Então, nós temos hoje a necessidade de colonizar Marte, onde a Terra, veja quantas riquezas a Terra tem. Existe um mármore que se chama mármore dolomítico. Esse é uma pedra, não tem aqueles mármores pretos, né? Tem um mármore, tem o Carrara, tem o mármore, tem aquela pedra de granito, que é o verde Ubatuba, tem o granito preto. São todos o quê? Feitos por Deus, gente. São feitos por Deus. Esse mármore dolomítico é uma descoberta recente, que está sendo assim um boom na área de arquitetura, porque ele é muito mais resistente e muito mais diferente. Quem comprar um pedaço de pedra para a sua casa, na tua casa não vai ter igual. É a minha casa. Mas quem fez? A gente precisa ir na base. Aquilo ali foi uma força espetacular, maravilhosa, que se chama Deus. Então, quando a Terra foi criada, ela foi criada com um propósito de simples, e ela foi se transformando. Se a gente der um rezinho, vamos dar um rezinho. Eu não sei se alguém aqui é de interior. Alguém aqui é de interior? Ninguém é de interior. Só eu não acredito, só eu sou matuta aqui. Sim. Há 20 anos atrás, no seu interior, quando a senhora escrevia uma carta, passava quanto tempo para chegar a resposta? Muito tempo, né? Gente, eu lembro, eu sou de Camutanga. É bem pertinho ali de Timbaúba. Quando eu escrevi uma carta, gente, vocês acreditam que passava 30 dias para eu receber a resposta? Eram 30 dias. Eu não estou brincando, não. Eu estou falando sério. Aí tem gente que faz assim, não, mas não mudou nada. Como não mudou nada? É claro que mudou. Hoje, a gente pega o celulite, né? A gente pega ele, bota assim, se eu mandar uma mensagem para tu não me responder em 5 minutos, eu já fico irritada. Porque nós passamos a ser o quê? Imediatistas. Mas voltando para a nossa palestra, por que isso aconteceu? Porque houve uma evolução. O homem pensou, raciocinou e modernizou. Antigamente, se a gente fosse pelas ruas de Recife, você ia pisar em quê? Em pedras, aquelas pedras que parecem uma bolinha, que se chama pedra-sabão, né? Em Olinda ainda tem, ali na Rua do Bom Jesus ainda tem. O que acontece se a gente fosse andar naquela rua de carro? O que acontece? O carro não faz assim? Não balança, né? Aí hoje o homem pensou, o que é mais confortável? É a gente estar andando, vamos de bicicleta. A gente está andando de bicicleta naquela rua que é cheia de bolinha, ou é melhor a gente andar no asfalto? No asfalto. Por que aconteceu isso? Porque o homem pensou. O homem estudou. E aí, tudo melhorou. Então, quando Jesus nos chama a refletir neste capítulo do Evangelho, nesse item aqui, que existe o quê? A progressão. O que é progressão? É melhoramento. A gente quer o nosso melhoramento. A gente quer. Vamos saber uma coisa. Quem é mulher aqui que não quer reformar a cozinha, né? Se não reformou há pouco tempo. Quer reformar a cozinha ou não quer? Claro que a gente quer reformar a cozinha, né? Para ficar a parede lisinha, porque não junta gordura. A gente quer botar um balcão bonito, não quer? Pronto, a gente quer o melhor. Então, quando a Terra foi criada, eu vou deixar o sistema solar e vou me focar na Terra. Quando a Terra foi criada, ela foi criada bruta.
Ela foi criada com os germes da vida. E houve uma evolução. A gente voltou 20 anos da carta que demorava um monte de tempo, mas se eu voltar, eu tenho 54, se eu voltar 40 e poucos anos, eu vou me lembrar da televisão preto e branco, com um tubo, tá? Não era? E eu ficava tão impressionada, eu dizia, como é que esse povo entrou aí, né? Eu criança, como é que esse pessoal entrou aí nesse tubo? Gente, passa por um fio. Passa por um fio. Foi a inteligência que fez isso. Se a gente voltar mais um pouco, vamos para a época de Jesus. Mas não vamos para a época de Jesus ainda não. Vamos para a época dos homens das cavernas. Como se fez a luz? Como é que o homem descobriu que bater uma pedra na outra, saía fumaça, saía fogo? Pegou no mato, pegou fogo, esquentou. O homem raciocinou ou não? Raciocinou, não foi? Mas aquele fogo acabava rápido. Aquele fogo acabava tão rápido. Aí o que foi que ele pensou? Eu vou botar dentro de um negócio que ele vai batendo ali e vai derretendo, né? E foi a vela. Então, as evoluções, elas acontecem. Os Espíritos nos convidam a pensar aqui, nesse Evangelho, que se a gente pudesse ver toda a evolução, é porque a gente não lembra, mas quão antigo nós somos. Quão antigo nós somos. Basta a gente dar uma notadinha naqueles nossos defeitinhos e naquelas coisas boas que a gente fez no dia, como nos convida o autor desse capítulo, que se chama Santo Agostinho. Ele nos convida a botar, fizesse o que de bom? Aí faz também o que foi que tu fizesse de ruim. E vai te ajustando. Mas é muito difícil a gente fazer isso. Aí a gente vai chegar na época de Jesus. Na época de Jesus já tinha vela. Gente, a água, não tinha água encanada não. Era os potes trazidos na cabeça. Certo? Era uma barbárie. Era uma falta de respeito com mulheres, com pessoas que fossem menos abastadas financeiramente. Não se tinha respeito. Aí, Deus, que é amor e é causa primeira de todas as coisas, se compadeceu da terra e mandou Jesus, nosso irmão, para nos ensinar que amar é a melhor coisa, que amar é a salvação. E ele veio nos dizer que a casa do nosso Pai tem várias moradas. Quando Chico Xavier, todo mundo sabe quem é Chico aqui, né? Quando Chico Xavier foi para o Pinga Fogo, em 1971, ou 73, eu não lembro, mas 71 eu acho. Ele disse que havia vida em Júpiter, em Marte, e ele foi ridicularizado. E hoje a gente veio estudar sobre isso, né? Que aí, a primeira coisa desse capítulo que nos contam é o seguinte. Quem conta para a gente é Santo Agostinho. Ele conta para a gente o seguinte: a lei natural. O que é que a gente pensa quando diz assim, lei natural? A gente pensa o quê? Que é o quê? Natural vem de quê? De natu. Quem fez a natureza? A lei natural é lei de quem?
Facinho assim. Se a gente quer andar com Deus, a gente anda sem Deus, a gente fica estacionado, gente. A lei natural é uma lei natural de Deus. Foi Deus que nos deu. Está aqui, ó, na pergunta, está aqui no Livro dos Espíritos, que diz assim: que se deve entender por lei natural? É tão gostoso ler o Livro dos Espíritos, gente. Quem não tem hábito, lê de 2 em 2. Mas ler nem 2 eu consigo, lê de 1. Mas lê. A gente tem que começar. A gente tem que começar. Ó, que se deve entender por lei natural? A lei natural é uma lei de Deus, única, verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica que deve fazer o que não e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se ajusta dela. Ou seja, é a base da nossa vida. É lei natural eu pegar um passarinho e botar dentro de uma gaiola? É lei natural? Gente, claro que não. É lei natural eu espancar um cachorro? Não. É lei natural. Eu acho tão engraçada essa parte, porque eu me encaixo. E muito. É lei natural eu comer compulsivamente. Não, a gente tem que se enquadrar, né? Porque assim, quem está com a palavra agora sou eu. Vocês são todos convidados a falar, se quiserem, por gentileza. Mas a carapuça aqui, ó, foi para mim. Eu que fui estudar, eu que preciso mais. Então, comer compulsivamente é contra a lei natural. Porque a lei natural é a gente manter-se saudável, manter-se equilibrado. Corpo, a gente ainda está falando do corpo, porque na lei do progresso tem a pergunta que acabamos de ler e tem uma pergunta que é 785, que eu vou pedir a permissão de vocês para interpretá-la com as minhas palavras. Que eles perguntam assim: qual é o maior obstáculo para o progresso? O que é que vocês acham? Hein? Ninguém? Ninguém nem arrisca? Orgulho. E o quê? Todo mundo escutou? Orgulho e egoísmo. A gente fica, entravado. Porque Santo Agostinho nos diz que a Terra vai progredir, está progredindo. Nós estamos progredindo. Só que eles, na pergunta 785, eles dizem a gente, respondem para a gente: é o entrave de vocês, porque vocês veem brilho no ouro. Realmente, de fato, o ouro brilha. É bonito, né? Mas quando a gente desencarna, essa semana passada, eu, infelizmente, assim, sentindo muito pela família, eu fui para 2 funerais. E a filha de um rapaz, eu sou enfermeira, e a gente é sempre solicitado, enfermeira e médico, a gente é muito solicitado nesses casos. A filha desmaiou. E ela teve um piripaque assim, desmaiou. Aí depois me disseram, a gente sabe por que ela desmaiou. Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito. Por que ela desmaiou, porque ela deixou de desmaiar. A gente tem que socorrer, concorda comigo? Não tem que socorrer? Mas, gente, quando a gente tem fé no futuro, a gente sente, a gente chora. Uma semana. Chico dizia, Divaldo dizia, uma semana. Depois de uma semana, já não é luto não, gente.
Porque os filhos são a nós confiados. Os pais foram nossos responsáveis até a nossa maturidade, né? Ou seja, familiares estão conosco para trocarmos afinidade, nos perdoarmos, nos amarmos. Se chegou aquele dia e você está revoltado com quem? Com Deus? Por seu ente querido não estar mais na terra? É aqui realmente, de fato, que nós acreditamos que é a vida eterna? É aqui na terra que a gente acredita que é a vida eterna? Então, o progresso, a gente acreditar no progresso, é acreditar na vida eterna, é acreditar na reencarnação. Quem não acredita na reencarnação de fato, gente, vá lá na transfiguração de Jesus, onde Jesus fala com Elias e com Moisés. O perispírito de Jesus se expande para que eles sejam apresentados. Então vamos lá, vamos estudar. Poxa, eu não acredito ainda não, eu tenho dúvida se a mesa gira, se a mesa não gira, eu tenho dúvida se é um espírito que está falando ou se é um médium que está escrevendo. Vamos estudar. Sabe para quê? Para nós nos convencermos que é verdade. Porque antigamente, quando eu não era espírita, eu acreditava que todos os espíritas eram médios. Ridículo isso, não é? Eu achava assim, eu achava que todos os espíritas eram médios. E depois que eu virei espírita, eu fui entendendo que não. Porque os espíritos dizem que nós todos somos médios, mas não ostensivos, né? E eu achava, na minha ignorância, que os espíritas eram médios, todos. Porque só estava ali feito São Tomé. São Tomé pediu para ver as chagas de Jesus, ele não acreditava. E eu levei uma tapa de luva de pelica. Não, nós acreditamos. Vê para aí, eu não acreditava, né? Eu não acreditava. Então, a gente precisa se policiar. Para quê? Para a gente ir com a Terra para esse progresso, essa mudança, porque a Terra já está passando por regeneração. Aí tem gente que faz assim, Marleda, tanta coisa que a gente vê por aqui. Aí é o próximo ponto nosso, que se chama a destruição. A gente faz assim, Marleda, olha, aconteceu, você viu aquilo que aconteceu? Você viu aquilo que aconteceu? Sim. Aí Santo Agostinho diz assim, tudo tem que morrer para renascer. Existe sim uma responsabilidade, se você acelerou aquilo ali, existe uma responsabilidade. Está no livro dos Espíritos e está no Evangelho. Se você tem uma responsabilidade, se você acelerou, você é responsável. Porque a gente é responsável pelas nossas ações. A gente tem que se policiar muito, todos os dias. Marleda, eu faço com amor. A gente tem que amar. E amar é muito, não é amar pouco não. É amar muito. Uma coisa que eu ia falar ainda há pouco, que se a gente não tem preguiça de ler, começa, sabe como? Vamos fazer um teste. Eu estou chateado com a minha mãe. Minha mãe me falou umas coisas e eu não gostei. Aí eu fiquei de cara feia. Eu tenho duas escolhas. Uma é eu ficar com cara feia também, minha mãe com cara feia e eu com cara feia. Amanhã eu vou estar com cara feia, eu vou estar muda e eu vou estar maltratando ela. Depois de amanhã eu vou sair de casa, porque eu não suporto mais ficar com ela. E a gente tem a outra opção. Qual é a outra opção, minha gente? Qual é?
é fazer as pazes. Às vezes a gente não encontra palavra não, sabe? Às vezes a gente não encontra palavra não. Porque está doendo tanto. Mas a gente precisa quebrar aquilo ali. Vai lá e abraça. Tem coisa melhor do que o abraço? Tem não. Olha, quando você está chateado com alguém, quando você está chateado com você mesmo, uma pessoa vem lhe dar um abraço com amor. O que muda, gente? Já disse Paulo, na segunda carta de Coríntios, Paulo fala, se fazes caridade sem amor, é como um sino a badalar, mas que não faz nada. Então, a gente está com esse sino a badalar que não faz nada, ou a gente está com amor empenhado? Agora, a gente é responsável pela nossa evolução moral, porque a destruição acontece normalmente, sim, porque Santo Agostinho nos diz que tudo tem que morrer para nascer. Mas agora a gente precisa prestar atenção na nossa evolução. A evolução, porque a Terra está passando por uma evolução. Veja, existem coisas que não existiam e hoje existem na Terra. Esse mármore que eu disse não existia. Ele estava lá escondidinho, mas ele estava sendo produzido, né? Então, muitas coisas que a gente não via, hoje a gente vê na Terra. E o homem? O homem antigamente ele andava, eu não sei se vocês já viram, eu já andei, viu, gente? Eu tive a honra de andar de carro de boi. Alguém aqui andou de carro de boi? Já andou de carro de boi, né? A roda tinha pneu. Eu tenho 54 anos, viu, gente? De ontem, dali. Gente, a roda era de madeira ou de ferro. O que é que acontecia quando a gente estava andando na terra? Vai voltar para o mesmo assunto. O carro não era nada confortável. Aí o homem pensou e criou o pneu. Mas essa mesma evolução material que houve na Terra, a nível de terra, a nível do homem interferir com a sua inteligência no dia a dia dele, certo? Ele perdoou. Será que ele está fazendo essa leitura para ele? Às vezes a gente perdoa da boca para fora. Existe uma pesquisa da quantidade de suicidas adolescentes que está existindo. Para vocês terem uma ideia, em um mês eu soube de 2 pessoas que cometeram suicídio de uma forma extremamente violenta. Por que isso, gente? Por que isso? A gente não se aceita. Porque o orgulho e o egoísmo, né? Eu estou vendo mais a parte material e eu não tenho aquilo e causa uma ansiedade e outras coisas. E meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Não existe o que na casa? Amor. Não existe compreensão. O seu filho está saindo de um padrão que ele tinha e você não observou. Porque você está indo para o shopping, você está vendo as novelas, né? É uma preocupação muito grande, mas seu filho está se destoando de um padrão que ele tinha e você não percebe. Faltou abraço, faltou amor, faltou aconchego naquele lar. E a gente vai deixando as coisas escorrerem pela mão. E daqui a pouco a família, você procura a família. Ai, meu Deus do céu, meu filho, né? E nós também. É uma reflexão muito humana, nossa. Porque a terra passa por reforma e nós. A gente não se reforma, não? A gente não se adequa, não? Marleda, é tão fácil falar, né? É muito fácil falar, não é fácil. Gente, quando o calo bate,
Dói, viu? Dói. Dói quando é nossos filhos. Sou mãe. Quando é nossos filhos, dói bastante. Mas a gente precisa entender, se nós temos conhecimento da reencarnação, a gente precisa botar a mãozinha na cabeça e dizer, poxa, se isso está acontecendo, existe alguma coisa aí. E o que é que eu tenho que fazer? Vigiar e orar. Tem um livrinho do irmão José que ele diz sempre a gente, vigiai e orai. Evangelho, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Por quê? Porque a gente precisa sempre estar ligado e em nós. Vamos para a pergunta 919 do livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, que é assim, ó. Alguém sabe que pergunta é essa? Alguém sabe? Pergunta 919. Conhece-te a ti mesmo. Leda, eu me conheço. Leda, eu me conheço. Me conheço demais. É mesmo, minha irmã, tá certo, tá bom, né? Aí a pessoa foi contrariada. Porque, gente, aqui no centro, todo mundo é muito legal. Não é só aqui no centro, não, viu? Na igreja evangélica, na católica, qualquer lugar. É todo mundo. Oi, tudo bem com você? Como é que você está? Eu estou ótima. Está tudo ótimo, né? Quando nós somos contrariados, não, eu não acho que está certo, não. Eu acho que você está errada. A gente toca no brio da pessoa. E quando a pessoa não está aberto, é uma das qualidades mais lindas do mundo que eu acho. É ser humilde. A humildade, ela é básico para a nossa evolução moral. Porque os amigos que são amigos de verdade, podem chegar para você e dizer assim, meu irmão, aquilo que você fez com José não foi legal. Se você for humilde, você vai dizer, eu não lembro o que foi que eu fiz com José, porque normalmente a gente não lembra não, né? A gente só lembra quando o outro faz com a gente. Quando a gente faz com o outro, a gente tem um esquecimento rápido. E quando a gente tem humildade, a gente baixa a cabeça e escuta. Vai para casa, chora. Eu estou dizendo que foi fatos que aconteceram comigo. Chora, 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 chora. Poxa, realmente eu errei, né? Então, a gente precisa fazer essa reformulação que Santo Agostinho nos pede. Conhece-te a ti mesmo, para poder a gente ir com o planeta Terra evoluindo. E na Revista Espírita, de 1858, vem falando do planeta Júpiter. E fala de outros planetas também. Nós trouxemos hoje aqui o planeta Júpiter. Eu não sei se vocês sabem, alguém já foi aqui naquele observatório? Alguém aqui já foi no observatório? E viu Saturno, já viu? Você viu Saturno? O anelzinho. A gente vê um anelzinho de Saturno, mas não é anel não, viu, gente? É anel de longe. Ele é um monte de pedra que faz aquele aro brilhar. Porque é cósmico e aquilo ali é energia. É energia. Então, mas voltando para Júpiter, Júpiter é enorme, é o maior planeta do nosso sistema solar. E lá em Júpiter, os espíritos nos contam a Gênesis, que os espíritos,
Nos conta a Gênesis, não. Nos conta a Revista Espírita de 1858, que Júpiter é enorme, os espíritos que lá estão são leves, ou seja, eles são mais leves corporealmente, e eles são mais elevados do que o da Terra, e têm uma ausência de infância prolongada. Está dizendo que não tem infância? A infância não é prolongada. Vocês sabem por que a nossa infância é prolongada? Alguém sabe? Ninguém sabe. Por que a nossa infância é prolongada, meu amigo? Gente, porque a gente precisa de quê? De orientar. A gente precisa de orientação. Olha, não venha para cá não. Se você não pega na mão de uma criança para passar numa faixa de pedestre, quando ela é criança, quando ela se tornar adulto, ela vai passar na faixa de pedestre? Vai ou não vai? Vai não, gente. Não vai não, passar na faixa de pedestre não. Porque ela acha normal passar em qualquer lugar da pista. Eu presencio direto. Veja só, a faixa não é ninguém cadeirante, não é ninguém de bengala, não é. Não é. A faixa tá aqui, certo? A pessoa está ali. A pessoa passa fora da faixa. Então, as crianças, quando elas são colocadas para nós como filhos, elas são a nós confiadas para que nós eduquemos essas crianças. Então, é uma educação básica para que a gente vá moldando a criança de uma forma carinhosa, como mãe e pai fazem, né? Da melhor para ajustar alguns destemperos morais. Por quê? Porque quando a criança chega a 7 anos de idade, ela de fato existe a ligação permanente dela, porque até 7 anos ela ainda está com a ligação sendo feita. Com 7 anos de idade, o espírito que ali está, ele toma total consciência do que ele era. A gente vai encontrar crianças que amam animais e a gente vai encontrar crianças que batem em animais ou até fazem coisas piores. Então, lá em Júpiter, essa fase da infância é menor. Por quê? Porque os espíritos que incorporam, que encarnam em Júpiter, são espíritos com elevação maior. Eles já vêm de outro planeta para Júpiter, que lá tem uma elevação maior. Aí Santo Agostinho nos fala que quando for à noite, está dizendo aqui, ó, no item 18, ele diz assim, vê que coisa linda, porque além de tudo, lá em Júpiter, a visão é clara da desencarnação. Aqui a gente tem pessoas que têm verdadeiro pânico. E eu gosto muito de falar nas palestras que a desencarnação, né? A gente faz uma experiência toda noite, gente. Experiência. Quem tiver medo, pode ter certeza, a gente vai perdendo o medo, porque a gente vai dormindo e acordando. Quando a gente dorme, o nosso espírito afasta-se ou vai passear, né? A gente fica trabalhando, mas é um processo de experiência, sim, de desenlace. Vê que consolo Santo Agostinho nos dá. Diz assim, no item 18. Peço permissão, porque o meu item é 19, mas eu achei isso aqui tão bonito, queria trazer para vocês de novo. Diz assim, mas há neste mundo, aí diz assim,
Contemplai, pois, a abóbada azulada à noite. A abóbada azulada é a... O que é a abóbada azulada? Alguém sabe? O quê? Quem disse? A abóbada azulada é a Terra. Vocês já viram os cientistas da NASA filmando a Terra? Quem não viu, gente, bote na internet a Terra vista da Lua. É uma visão espetacular. Nossa casa. A gente precisa valorizar a nossa casa. A Terra é nossa casa. Pelo menos momentânea, mas é nossa casa, sim. Aí ele diz assim, ó, contemplai, pois, esta abóbada azulada. À noite, a hora de repouso e de prece. Ele nos convida a fazer prece. Leda é só à noite? Não. Não. Mas à noite, para você ter aquele sono reparador, aquele sono mais tranquilo. Meus irmãos, eu convido vocês a fazer uma prece. E nessa esfera, inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio, depois da expiação da terra. Gente, a terra é um mundo de expiação, de prova, que nós estamos passando por essa leitura para um mundo de regeneração. Nós não sabemos se a gente vai continuar na terra ou se não vai. Então, ele nos convida a olhar para o céu, para as estrelas. A gente do céu, a gente vê Júpiter. Vamos estudar, vamos procurar onde é que está Júpiter. Ali as Três Marias, que imensidão maravilhosa Deus nos dá. Deus nos dá a vista tão maravilhosa de uma lagarta se arrastando, daqui a pouco ela vira borboleta. E essa referência de lagarta e borboleta somos nós. A gente está preso dentro de um casulo. Isso aqui é uma casca, é um casulo muito amado, porque foi Deus que nos deu. Temos que cuidar dele. Mas amado por um tempo. Depois nós vamos despertar. Nós vamos despertar lembrando Maria de Nazaré, que quando ela desencarnou, ela foi acima do mar da Galileia, que tem um formato de um alaúde. Ela foi ver o mar da Galileia com os espíritos que a vieram resgatar. Então, sendo assim, queria trazer para vocês o Evangelho de João, que encabeça essa passagem aqui que foi trazida de Kardec, porque todas as lembranças, todas as passagens que foram trazidas por Kardec para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é as passagens de Jesus de cunho moral, que vai nos fazer bem, crescer moralmente, para a gente entender que o Cristo veio nos transformar, o Cristo veio nos trazer consolação, o Cristo veio dizer, vós sois a luz do mundo, porque a gente duvida, às vezes a gente se olha no espelho e não vê brilho em nós somos brilho. Nós somos filhos de Deus, existe uma centelha de Deus dentro de cada um de nós. Vocês são meus irmãos todos. Todos vocês são meus irmãos. E agradeço muito a Deus. Muito, muito. E nós temos que agradecer a todos, todo dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer por esta casa que abriga essas senhoras
que por algum motivo não tem mais uma família que as acolha, que possa mantê-las. Então temos que agradecer a todo momento por essa chuva que está caindo. Essa chuva aí que está caindo, que vai molhar a terra, que vai entrar no lençol freático, que vai ser acolhida pelos rios. Quanto amor Deus tem para nos dar. Porque no Evangelho, João fala assim, ó. No versículo, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. João era muito novo, né? João Evangelista. E João andava muito com Jesus. João e Pedro. Então, Jesus disse assim, segundo João: que vossos corações não se turvem, não se turbe, não se perturbe, não se agite. Crede em Deus, mas crede também em mim. Nós cremos em Jesus. Vocês creem em Jesus? Ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. Não só a terra. São tantas moradas, tantas moradas. E ele disse que tudo que nasce vai o quê? Perecer. Foi palavra de Jesus, não é minha não. E a gente tem que se preparar para o perecimento e depois para o renascimento. E vem João e continua. Se assim não fosse, Jesus disse, eu vos já teria dito. Porque Jesus é amor. Alguma palavra que Jesus disse se perdeu no tempo, eu digo assim, alguma palavra que Jesus disse, que na época de Jesus, que quando foi escrito lá, que Paulo de Tarso estava lá com os pergaminhos e tal, mudou, gente. Mudou o sentido, mudou a qualificação, mudou a veracidade das palavras de Jesus? Não, continua a mesma coisa. Por quê? Porque é verdade. Ele disse, eu sou o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for através de mim. E Jesus continua e diz assim: eu vou preparar o lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu voltarei para pegar vocês, para buscar vocês. Aí uma pergunta: será que a gente vai estar pronto? Será que essa transformação que a terra está passando, nós estamos passando também? Marleda, está doendo tanto, mas dói mesmo. Transformar dói, mudança dói. Se a gente vai mudar de uma casa para outra, tem gente que tem pavor, não é? Porque não é ruim, tira tudo do lugar, quebra, tem que pintar e depois vai na outra casa e tem que furar a parede. Não é ruim? Claro que é ruim. A mudança interior, ela dói muito mais. É a gente com o travesseiro pensando. Por isso que nossos irmãos, quando cometem um ato de apontar contra a própria vida, nossos irmãos sofrem muito.
Porque eles ficam com essa ideia paralisada na mente. Mas o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Porque normalmente na mediúnica, quem vem buscá-los? Eu quero saber de vocês, na mediúnica, quem vem buscá-los? Vocês acham que quem vem buscá-los na reunião, na mediúnica, quem vem pedir por eles na mediúnica, quem é? Vocês acham que quem é? Vocês não sabem ou não querem opinar? Diga, minha irmã. Quem? Esquentou. Mas quem é que vem pedir normalmente pela pessoa? Quem é? Quem é? Gente, veja só. Emmanuel nos diz que o amor mais próximo de Deus que nós conhecemos é o amor de quem? É o amor de mãe. Normalmente, são as mães que vêm recolher esses nossos irmãos que atentaram contra a própria vida. Porque elas pedem muito. Elas pedem com amor. E quando Santo Agostinho nos diz: olha para o céu, olha para o céu à noite, se envolve do Espírito de Deus, pede a aproximação do teu anjo da guarda, do teu guia espiritual, para que você esteja ali tomado de paz e de amor, querendo reforma. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, porque a terra passa por uma reforma de regeneração, para regeneração. E eu quero ir junto, Senhor. Eu quero mudar. Eu não quero mais ter esse apego. Não é que o dinheiro seja uma coisa ruim. Existe um laço empregatício de outras coisas do dinheiro, mas não uma dependência emocional do dinheiro, de coisas materiais, porque nós somos espírito. Na nossa mala não cabe nada pesado. Só cabe nós, espíritos. Então, através dessa transformação e dessa leitura que a gente vê todos os planetas, é a olho nu. A gente não vê com perfeição, mas se a gente olhar para o céu, a gente vê a olho nu. Os planetas lá, poxa, tem vida ali, tem vida ali. Aí tem gente que diz assim, mas Deus não existe. Poxa, mas como é que não existe? Está ali pendurado, sem cair. Está sem cair. A gravidade segura os planetas e roda os planetas. O beija-flor hoje, ele bate as asas de uma forma, sinceramente, eu fico olhando assim, que eu boto água de beija-flor, eu fico olhando assim, eu digo, só Deus. Só Deus. A concepção de uma criança, só Deus. Vocês sabiam que quando o óvulo é fecundado, ele, para se proteger, o que é que ele faz? Olha a mãe de novo, gente. Olha a mãe de novo. Ele se abraça e é envolvido pelo útero, numa palavrinha que se chama nidação. E essa nidação envolve ele para poder ele nascer. E Deus fez isso com a gente. Colocou a gente aqui na terra. E a gente já veio de um mundo de expiação e prova que era pior. Aí alguém pode dizer, mas tem tanta coisa ruim agora, né? Gente, já foi pior. Hoje existe mais pessoas
de bem, de amor, enxergando tudo e praticando, porque não adianta você só enxergar, você tem que praticar o amor, praticar a caridade, praticar a benevolência e praticar principalmente a humildade de Jesus. Nós pedimos a permissão dos nossos irmãos que estão aqui nessa casa para agradecer. Nós queríamos muito agradecer. Queria agradecer ao meu mentor espiritual. Queria agradecer a vocês, a todos os espíritos que estão aqui desencarnados. Que a paz esteja sobre nós, que a nossa confiança não decline. Se nós fomos tentados, feito Jó, que a gente levante a cabeça como ele, exemplo para nós no Antigo Testamento, e que a gente levante e persevere. Muita paz para vocês.